Luiz Gustavo, você que é coordenador geral do capítulo Minas Gerais do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC. Poxa, que honra te receber hoje aqui no nosso podcast. Que honra te receber para o nosso Congresso Agir. Eu sei que as suas contribuições são assim importantíssimas para as nossas reflexões. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado. O prazer é meu. Fico muito honrado pelo convite e espero poder contribuir, com esse público maravilhoso que está aqui hoje. Bom, eu tenho uma série de perguntas relacionadas ao seu painel, que é conflito de interesses, partes relacionadas à gestão. E eu queria fazer assim, separar um por um, para que você possa me explicar, eu possa entender e o pessoal que está assistindo também. Vamos começar, então, explicando cada um e o que compliance, governança corporativa, as relações. Exatamente, tem a ver com bem. Cada um desses. Vamos explicar por partes. Eu falo que o conflito de interesses, ele é a origem de muitos dos problemas de governança e muito dos problemas de compliance. E é extremamente estudado, é extremamente tratado em várias ciências. Então, assim, se a gente for lá no direito, você vai entender, olha, por que tem as regras? Porque tem que ter um combinado de convivência entre as pessoas, entre o que é certo, o que é errado, E isso no direito. Lá na psicologia é uma outra visão parecida, Se a gente for puxar lá a pirâmide de Maslow, Olha, a pessoa tem um interesse ali imediato que tem a ver com a necessidade primária dela de alimentar. Tem que ser atendido. Tem que ser atendida, ela vai buscar aquilo a todo custo, Mas a partir do momento que ela tem um mínimo, ela vai buscar, às vezes, alguns confortos, E isso tem que ter Sim. E muitas vezes isso choca, tem choques aí, conflitos, É quase como que a gente vai conviver bem nesse condomínio? Exato, a gente tem que ter uma regra de convivência ali, eu quero dar uma festa até virar a noite dando festa com um som muito alto. O outro, meu vizinho quer dormir, quer uma criança, e aí? Tem que ter uma regra de convivência. Então, tudo nesse recorte que a gente faz, começaria por um potencial conflito de interesse. Às vezes o que é melhor para mim não é melhor para você. Mesmo a gente querendo a mesma coisa. Mesmo a gente tendo um mesmo objetivo, ou uma mesma interação, Num condomínio, não necessariamente temos a mesma coisa. A gente pode ser até coproprietário de alguma coisa ali, mas a gente tem uma regra de convivência. Agora, e nas empresas, nas organizações, nas cooperativas? Funciona assim também. Nos governos, a gente tem que ter uma regra de convivência. Por isso, porque às vezes o que eu quero, eu não posso. Não tem tem até um ditado, Nem tudo que eu quero eu posso. Nem tudo que eu posso eu devo. Verdade. Então, o conflito de interesse é muito nisso, Olha, eu dentro de uma organização, aqui agora fazendo uma ideia mais amarrada, Dentro de uma organização, uma pessoa, ela pode se colocar e se coloca em situações de conflito de interesse com muita frequência. Às vezes o que é melhor para mim não é melhor para a empresa. Às vezes o que é melhor para a empresa não é melhor para mim. Isso também poderia ser o próprio sócio, o cooperado. Às vezes o que é melhor para ele, cooperado, não é melhor para a cooperativa. Ou não é melhor para a empresa que ele é sócio. Quer um exemplo simples? Quero um exemplo. A empresa teve lucro. Ótimo, teve lucro. Tá. Ela vai distribuir todo o lucro para os sócios? Ou ela vai reter um pouco do lucro para reinvestir? Porque ela precisa, por exemplo, trocar um equipamento, investir numa construção de uma nova unidade, fazer um lançamento. O que é melhor? O sócio pode pensar assim, não, eu quero meu lucro completo. Aí na administração da empresa, o que eles vão pensar? Peraí, mas se eu não investir no próprio negócio... se eu não investir no próprio negócio, como é que eu vou fazer para crescer, inclusive para aumentar o lucro? E para te dar dinheiro de novo, E a concorrência está aí. Exato, para ter perenidade nesse negócio. E aí esses choques, que tipicamente são muito reconhecidos como conflitos de interesse, Eu falei no direito, falei na psicologia, na economia ele é estudado como conflito de agência. Agentes. Aquele que é dono, o acionista, o cooperado, versus aquele agente que é o administrador, que às vezes avalia a mesma questão de forma diferente. Ou às vezes o que é o interesse da empresa, da cooperativa, que é diferente. Então essas distinções, essas tensões, elas são sempre presentes. Numa escala, essas tensões podem avançar para conflito. E se seguir mais um pouco, ruptura, litígio, perda. Então, e aí vem, a governança corporativa, ela vem tratar e fornecer
instrumentos para mitigar que esses conflitos, essas tensões evoluam para rupturas e perdas. Entendi. Perfeito. O compliance, ele já tem um outro colorido. O compliance, ele muitas vezes ele atua para evitar que nos conflitos de interesse chegam a, por exemplo, ter situações de desvios, de desvio de recursos, Sim, por entendi. exemplo, né? Então, De que as normas mínimas que regem aquelas relações sejam burladas. vai além, né? Porque a norma é o mínimo, né? É o mínimo. A gente não pode ter aquela tradição, que às vezes a gente tem muito cultural nisso. Mas está previsto na lei? Não, às vezes tem questões que são éticas. A gente vai esperar que o legislador... Culturais, de valores Não tem certo, também, às vezes a questão de certo e errado é relativa, tem perspectivas de visão diferentes. A lei não responde tudo. Por isso que a gente tem que ter alguns combinados, né? Mais simples a gente pensar assim, combinados de convivência, né? Gostei. Agora eu entendi. E tem... Espero que você de casa também tenha entendido. E não é só regra, sabe? Tem esse detalhe também. Mais importante que a regra é a gente conseguir que as pessoas que possam se colocar em situações de conflito, elas tenham condição de endereçar o comportamento delas para que não evolua para rupturas. E isso vai de uma abertura de mindset, de mentalidade? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Inclusive, a necessidade de olhar antes que o problema esteja instalado. Porque se você já está com uma situação de conflito, você discutir como resolver o conflito, quando você já tem um interesse e eu tenho um outro interesse, a gente praticamente não vai ter uma regra para resolver o problema. Nós vamos negociar a solução. Aí já mudou, uma outra situação. Já mudou. Aí, bom, ok, eu acho que eu entendi. Tudo ok. Vamos avançar um pouquinho que a gente está construindo aqui. Vamos. Agora, dentro desse conflito de interesses, a gente tem que ver o que são partes relacionadas, é isso? Partes relacionadas vêm aí para, às vezes, turvar, assim, dificultar a visão, né? Olha lá. Vamos falar de uma forma simples. Tá. Partes que se relacionam. Partes que se relacionam. Com aquela empresa. Então, pode ser, se você tem uma sociedade, vamos fazer, tecnicamente, a empresa é um grupo, é uma questão econômica, né? Mas uma pessoa jurídica, uma cooperativa, uma empresa limitada, ela tem os sócios, que podem ser entendidos como partes relacionadas. Ela tem, às vezes, empresas que ele investe embaixo, que são controladas por ela, são partes relacionadas. Sim. Às vezes, o sócio tem outras empresas também que podem ser entendidas, então, sim, como relacionadas. Agora, a questão é, cada empresa tem sua personalidade própria, ela tem sua vida própria. Ela tem que sobreviver. O problema é que, às vezes, para uma ter lucro, às vezes vai privilegiar uma outra. E aí essa aqui pode ser prejudicada. Então a gente tem que ter uma regra de convivência, porque, na essência, tem conflito de interesse também, e que no final do dia, a gente tem que pensar assim, se eu estou dentro de uma empresa, de uma cooperativa, por exemplo, eu tenho que defender o interesse dela. O interesse dela deve prevalecer. Eu não posso, por exemplo, tomar uma decisão como administrador de uma empresa que a prejudique, ainda que beneficie uma outra empresa do mesmo grupo, porque eu não sou administrador. Então, a parte relacionada, a regra de tratamento de partes relacionadas, ela vem para isso. Empresas, pessoas jurídicas, co-irmãs ou parentes relacionados, né? E que, em situações de conflitos de interesse, podem uma ser prejudicada em benefício da outra. Tá. O problema todo é que, às vezes, a gente tem, às vezes, consumidores e principalmente acionistas que não são comuns. É aí que entra o problema. Porque se eu jogo o lucro para uma empresa e os lucros sócios não são... Aí conflito certo. Beneficia uma em detrimento de outra. E aí agora, então, a gente chega no gestão. Que daí gestão vem para gerir partes relacionadas e os conflitos de interesse. E aí, como fazer, né? O gestão vem nessa pergunta. Aí é você como que fazer? Porque minha cabeça já deu um nó. Eu fiquei me colocando aqui em todas as situações. E a gente tem o hábito de olhar para o nosso umbigo, para o nosso próprio interesse, sem nem saber se o nosso interesse, às vezes, pode ser um interesse que beneficia o todo. Porque quando a gente pensa em empresa, em corporação... a gente começou fazendo analogia de sociedade, do condomínio, né? Quer dizer que ali tem mais pessoas envolvidas. Exato. São coletivos, né? Então, como coletivos, nem sempre a gente vai conseguir atender todos os interesses ao mesmo tempo. Então, a gente tem que ter regras de conduta. Regras combinados para resolver essa questão. É por isso que, assim, numa decisão em assembleia, uma regra
Então é pelo voto da maioria dos sócios, por exemplo, sabe? Não individualmente por cabeça. Na cooperativa é por cabeça, né? Mas tem que ter regras de convivência para resolver as questões. Se não tiver regra, a gente vai para barbárie, né? Vai. Luiz, eu sei que você já explicou em algumas coisas que você trouxe, isso já apareceu, mas para ficar um pouquinho mais direcionado para isso, você consegue me contar quais são hoje os principais obstáculos, os principais desafios desse segmento para as empresas, de se implantar, por exemplo, uma norma de compliance, uma gestão corporativa olhando para esse tema? Quando você comenta isso, me fez lembrar, eu não sei se você, os espectadores já ouviram falar da teoria Dunning-Kruger. Dunning-Kruger? Já ouviu falar? Não. Vou ouvir agora. É uma matriz, isso é estudado, né? E ela é muito interessante. Então, ela é uma matriz em que, em um vértice, ele tem a visão que a pessoa tem sobre o conhecimento dela, a confiança que ela tem no conhecimento dela. Certo. E na outra vértice, a quantidade de conhecimento que ela tem. Então, uma é confiança, que é de foro íntimo, e o outro é o conhecimento que ela foi acumulando. Adquirindo ao longo do tempo. Certo. E aí, quando foram estudar, isso também foi um estudo social, eles chegaram à conclusão que é um gráfico que as pessoas começam, claro, do zero. Elas não têm nenhuma visão e não têm nenhum conhecimento. Sim. Mas com pouco conhecimento, elas disparam achando que são experts no assunto. Mas, na verdade, elas têm um baixíssimo conhecimento. E aí, à medida que elas vão testando e errando, elas vão diminuindo a confiança no conhecimento delas. Até chegar num ponto que pensa, poxa, eu achava que sabia, mas eu nada sei. Mas, na verdade, já está no processo de aprendizado dela. E aí, depois, ela seguindo no conhecimento, ela vai voltar também, mas com uma curva menos íngreme de conhecimento. E a confiança? Adquirindo confiança. Então, ela vai... Então, assim, a pessoa aprendeu no TikTok, aprendeu no Instagram, aprendeu no Facebook, com 10 minutos, achou que é o especialista do assunto. Esse é comum hoje em dia. Depois ele vai frustrar, porque ele não sabe com profundidade. Quiçá sabe com base científica. Vai frustrar, depois ele vai readquirindo o conhecimento e a confiança de novo. Trazendo para o nosso exemplo, sua pergunta, né? Um principal desafio é que às vezes as pessoas têm a expectativa que conhecem gestão de conflitos. E conflito de interesse e governança corporativa partes relacionadas e compliance, mas o conhecimento é raso. É uma fração. É uma fração. E aí, às vezes, tem um nível de conhecimento muito baixo e aí ficam muito expostas aos erros. Então, você está me dizendo que hoje um dos maiores obstáculos é realmente essa compreensão do todo por parte das empresas. Se é que é possível ter o todo, né? Ou se não é a compreensão do todo, uma maior compreensão do que está relacionado ali. Do que está em jogo. O maior desafio está associado ao baixo nível de conhecimento. E isso não é uma questão só da nossa área, né? Em todas as áreas tem isso, né? Hoje a gente tem um fenômeno de informacional muito grande, com muito acesso à informação, mas informação rasa e às vezes sem referência, sem dados, sem base científica. Então isso induz muito erro, né? Então esse é talvez os principais desafios. E errando a gente perde tempo, dinheiro e uma série de outras coisas, né? Isso aí. Quiçá a cabeça. Mas enfim, esse é assunto para uma outra hora. Luiz, eu queria que você... Para a gente encerrar, eu queria que você desse um conselho, baseado nisso que a gente conversou, né? Da importância de a gente buscar um conhecimento sério. Isso aí. Você desse um conselho para quem está preocupado, implantando isso nas suas empresas, né? Por onde começar? Ter um guia, um passo a passo, um lugar que a gente pode ir, estudar, se matricular? Ótimo. Excelente pergunta. Você já me ajudou na resposta, né? E é exatamente isso, né? Primeiro, né, é importante que as pessoas busquem conhecimento, né? E busquem conhecimento em profundidade, né? Não se limitem ao conhecimento raso, à resposta rápida, à solução panaceia, né? É o que todo mundo está dizendo.
Porque também tem isso, né? Tem ondas, assim, todo mundo diz a mesma coisa, mas às vezes quando você vai ver, tem um cisne negro, né? Lá do outro lado do mundo. Mas, primeiro, é conhecimento. É conhecimento, buscar conhecimento. Se às vezes no tempo não é possível a pessoa buscar, ela vai ter que buscar uma ajuda. Um especialista ou especialistas, ou trazer pessoas para a equipe para contribuir com a especialização, com aquela especialidade do assunto. Tem muito conteúdo bom, aí esse é um desafio também, que você tem que ter um mínimo de conhecimento, inclusive para você escolher conteúdo. Tem muita coisa gratuita. Aqui na nossa área, aqui, que é o IBGC é um hub de conhecimento. Tem uma série de conteúdos, cartilhas, apostilas, materiais, gente cursos. Que está lá fazendo há muito tempo. Que estão fazendo desde o surgimento do IBGC. E muitos voluntários. Eu estou aqui como coordenador geral do IBGC, minha atividade é voluntária. Eu não recebo por isso. Atuação puramente institucional. Para difundir o quê? Bandeira da governança corporativa. Pensando em quê? Em sustentabilidade dos negócios, pensando em desenvolvimento econômico. Que aí, com o desenvolvimento econômico, a gente também trata a parte social agregada. Por quê? É um ciclo virtuoso. É um ciclo virtuoso, exatamente. Então, é uma construção. No IBGC, o site do IBGC, né, www.ibgc.org.br, tem um painel de conhecimento com vários conteúdos gratuitos. É só cadastrar e baixar. Né? Pelo menos assim, se alguém tiver dúvida de onde buscar, tá gratuito, disponível. Né? Aí tem podcast, aí tem YouTube, tem vídeos, tem palestras. Assim, muito aberto. E se alguém quer entrar mais um pouco, mergulhar um pouco, né? O IBGC é uma associação. Ela está aberta para associados. Então, para quem tiver interesse, o IBGC está aberto. Você pede para se associar. Os cursos podem ser para associados ou não. Enfim, é uma comunidade, é um ecossistema. Luiz Gustavo, que prazer falar com você, obrigada, parabéns pelo seu trabalho, que é um trabalho de ampliação de consciências, né, para um futuro que está logo ali, né, que o futuro amanhã já é o futuro, né? Isso aí. Melhor e mais sustentável. Obrigada, viu? Obrigado. Prazer falar com você. O prazer é meu.